família, tudo bem com vocês? Vou mostrar hoje para vocês um pãozinho caseiro, delicioso. Então, aí eu coloquei um ovo, tá bom? E aí vou colocar 4 colheres de chá de açúcar, tá bom? Depois eu vou colocar o meu fermento biológico seco. Ele é granuladozinho, entendeu? Um sachêzinho desse contém 10 gramas. Eu vou pegar a minha tesoura para abrir a embalagem. E eu me bati um pouquinho para poder abrir. A mão escorregando. Aí eu vou colocar um sachêzinho desse de 10 gramas todo, tá? Aí depois disso eu vou colocar, tá? 4 colheres de chá de óleo. Esse óleo, gente, é o que deixa a nossa massa úmida, beleza? Ah, lembrando que antes do óleo eu coloquei uma colher de chá de sal. E agora vai vir o óleo. Aí depois eu fui e coloquei uma colher de chá de margarina. Tá? E aí agora eu vou colocar 250 ml de água morna. Gente, não pode ser água em temperatura ambiente, tem que ser água morna, tá? Água para dar banho em bebê, tá bom? Não pode ser ela muito morna, muito quente, porque senão vai matar o fermento. E aí o seu pão não vai crescer, ele vai ficar duro. Misturou tudo muito bem e aí agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Nessa primeira etapa eu vou acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a questão da farinha de trigo é muito relativo, pois vai muito, né, de farinha para farinha. Eu gosto de usar essa marca, entendeu? Que é a que eu melhor me adapto. Certo? 4 xícaras. Lembrando que essa xícara minha tem 220 e 240 ml. E aí agora eu peguei minha espátula e vou misturar todos os ingredientes com a farinha de trigo. Tá bom? Fiz uma sujourinha ali, mas normal, tudo tranquilo, tá? Vocês vão ver, gente, como esse pão fica maravilhoso, tá? Aí agora eu vou acrescentar mais farinha de trigo, tá? Então essa é a 5ª xícara de farinha de trigo. Tá bom? Observe que eu já não coloco mais a farinha de trigo, né? A xícara cheia até a boca, faltando um dedinho. Porque aí é questão de olhômetro, gente. Tá bom? E aí vai misturando tudo, certo? Até ficar. Observe que ela tá uma massa pegajosa, grudando na espátula, tá? E aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo na minha bancada, porque já derramou um pouquinho. E aí eu vou passar essa massa para a bancada para que a gente possa sovar ela. Porque a massa agora ela vai dar uma apanhadinha com carinho. E aí delicadamente, com todo o carinho do mundo, tá? Você vai sovando a massa e acrescentando um pouquinho de farinha de trigo. Vai apanhando toda a farinha de trigo de cima da bancada, incorporando na massa. Observe que está grudando nas minhas mãos ainda, tá? Vou colocar mais um pouco de farinha de trigo e vou continuar sovando.
certo? Ela vai ainda estar grudando um pouquinho, tá bem? Tá vendo? Lembre-se, gente, olha que eu falei a você que ficava uma massa gostosa, macia, porque ela vai ficar uma massa elástica, entendeu? Que quando você parte o pão, ele vem aquele desfio lindo, maravilhoso, tá bom? Tá grudando um pouquinho ainda, eu vou colocar um pouquinho de nada mais de farinha de trigo e vou dar mais uma sovada nela. Tá vendo? Lembrando, gente, eu tô sem luva aí, mas eu lavei as minhas mãos para iniciar o vídeo com vocês, tá bom? Porque pra gente fazer massa de pão, o gostoso é você sentir a massa, certo? Coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, isso é aleatório, tá, gente? Aleatório. Ou seja, eu tinha 1 quilo de farinha de trigo aí, eu usei esse quilo quase todo, tá? Ficou mais ou menos umas 200 gramas de farinha de trigo, entendeu? Restando no pacote, tá bom? Olha que massa gostosa, linda, maravilhosa, maravilhosa. Aí agora eu fui, coloquei ela ao comprido e eu vou cortar ela em 4. Lembrando que a espessura da minha mão, 4 dedos. Então eu vou cortar ela mais ou menos em 4 partes iguais, que a minha não está igual, certo? E aí eu vou começar a enrolar. Tirei um pedacinho ali porque achei que aquela ficou menor quantidade. E aí agora eu vou, né, colocar um pouquinho de farinha de trigo. Lembrando, gente, que sempre precisando da farinha de trigo, para que não grude na bancada, para que não grude em suas mãos, para que não grude no rolo, observando que vai grudar no rolo. Por quê? Porque eu não coloquei farinha de trigo em cima. E aí agora, tá vendo? Com a farinha de trigo, tá bom? Você abre a massa da espessura que você quer, tá bom? Eu gosto de abrir mais ou menos de 1 milímetro, tá? Um dedinho. E aí eu vou abrir e vou fazer o que com essa massa? Observe que ela está uma massa hiper macia, tá? Depois que eu abri essa massa, eu acertei as lateraisinhas dela, tá bom? E aí, o que é que eu peguei ela? Ó que linda, ó que linda. E aí, agora eu vou enrolar essa massa. Vou fazer um rolinho como se fosse um pãozinho baguete, certo? Eu vou enrolar bem apertadinho, puxando, tá vendo? Aí, depois que eu enrolar ele todo, eu vou virar o fundo dela. Vou dar aquela apertadinha, aquela beliscadinha, tá bom? Essa beliscadinha para não soltar, para não ficar um pão desestruturado. Vou entrar as pontinhas de um lado, a pontinha do outro e vou reservar ela. E vou fazer isso com as outras 3 massas que eu dividi. Farinha de trigo. E aí eu vou abrir de novo. Lembrando, gente, que esse pão eu fiz para café das crianças. Então, foi, né? Os tamanhos foram desproporcionais. Mas para vocês que queiram fazer para fácil venda, entendeu? Vocês têm uma balança de precisão em casa. E aí vocês fazem, né? Tudo pesadozinho. Entendeu? Você pode fazer os pãezinhos com 300 gramas, com 400 gramas, com 500 gramas cada. Isso fica a critério de vocês, entendeu? E aí eu vou abrir mais uma massa, a terceira massinha que eu dividi lá. Eu vou abrir, tá vendo? Olha só. Fica uma massa elástica, linda, maravilhosa. Não me canso de repetir, porque essa massa, ela é perfeita, perfeita. Observe que eu não medi a massa, né? Não fiz o comprimento dela, então ela saiu, né? Não saiu ao comprido. Aí eu fui, voltei, enrolei para poder colocar ela certinho. E aí agora eu vou abrir só as laterais, entendeu? E vou enrolar. Lembrando mais uma vez, enrolar sempre apertadinho, para que não fique um pão folgado, inchadão, sem estrutura. A gente quer o formato de um pãozinho baguete.
apertadinha ou enroladinha, entendeu? Vira para baixo, entre as pontinhas e vamos para o último. Olha só, que massa deliciosa! Que delícia! Essa ficou bem maior, tá vendo, gente? Eu fiz para vocês assim, para vocês verem que o tamanho do pão pode ser a critério de vocês. Lembrando, se for para vender, tem que ser tudo pesadinho, tá? Ó, lembra que eu falei a você que tem que apertar as pontinhas? Pronto. Aí eu viro e entro as pontas de um lado e entro do outro. Observe que quando você entra as pontinhas dele, já muda toda a estrutura do pão. E aí agora eu vou colocar ele numa assadeira para inchar. Lembrando que antes eu vou fazer uns cortes nele com a faca, tá bom? O corte você faz de um dedo, 2 dedos, tá? É para quando esse pão inchar, que ele assar, ele já vai estar, ó, minha assadeira tá untadinha, gente, lembrando, tá? E aí eu vou pegar e vou colocar ele ali, ó. Lembrando que ele tá cortadinho, aí você pega com cuidado para não tirar toda a estrutura dele. Tá vendo? Ó, que lindo. Certo? Aí eu vou fazer com todos. Ó, que lindo, gente. Pega com todo cuidado, porque o pão vai estar, né? Olha que lindo. Perfeito. E aí você vai fazendo. Você pode fazer, gente, é uma única massa grandona. E aí, depois distribuir na assadeira também. É porque eu acho bonitinho assim. Coloquei, tá vendo? Lembrando que aquele meu ficou pequenininho, lembra, gente, que eu falei? O meu não tá padrão porque eu fiz para café para as crianças. E aí agora, o que é que eu vou fazer? Vou levar ele para inchar. Eu vou colocar uma tábua de carne em cima, que eu tenho aqui, tá? E aí agora eu vou colocar um pano de prato ou uma toalha de mesa em cima. Porque eu quero ele bem abafadinho para que ele possa crescer, certo? Quando ele crescer, eu volto. Olha, gente. Tá vendo como ele ficou? Perfeito, lindo, maravilhoso. Muito apetitoso. Eu vou colocar para vocês aí, tá? Eu esqueci na hora da edição do vídeo, eu esqueci de colocar a parte, tá? Que eu pincelo o ovo no pão, que é para dar essa cor amarelinha. Certo? Olha, a gente passa aquela manteiguinha ou margarinazinha, assim que sai do fogo. Eita, delícia! Olha só.